Vamos dar início, então. Eu não sei se... Para mim, o microfone está funcionando, não sei. Tá? Ok. Então, vamos dar início à mesa redonda, que tecnicamente não é uma mesa redonda, são dois polos. Mundos em conflito, a Constituição de 1824 e as bases para a formação de um pacto social, Frei Caneca. Quero agradecer a presença dos acadêmicos aqui, do presidente Caldeira, do Antônio Torres, acho que não estou esquecendo ninguém, ou deixando de ver, e dos convidados aqui hoje. A ideia hoje é fazer um pequeno registro sobre aquele momento do constitucionalismo brasileiro da década de 1820, dentro do processo de independência. Então, eu combinei com o acadêmico Joaquim Falcão que ele começa porque ele vai nos dar uma ideia de como pensavam os pernambucanos, e eles têm primazia porque fizeram uma revolução em 1817, abrindo o nosso contexto constitucional, e fizeram outra em 1824, fechando. Então, começamos por Pernambuco e depois passamos para a Constituição. Eu só queria justificar rapidamente essa ideia de mundos em conflito. Não é só um título pelo título. É porque, quando nós pensamos em fazer essa mesa, nós procuramos ver, bem, mas de que conflitos nós estamos falando? Muitos. Conflitos entre liberais e absolutistas, um conflito ideológico. Conflito entre brasileiros e portugueses, os corcundas. Conflitos entre os pernambucanos e o Rio de Janeiro. Conflito do governo do Rio de Janeiro com as cortes. Conflito de comerciantes com proprietários rurais. Enfim, e conflito, no final de contas, da monarquia moderada, da concepção de uma monarquia moderada, monarquia constitucional, com a República como ela se definiu na Confederação do Equador, embora o nosso confrade Evaldo Cabral de Mello, que é, sem dúvida, um dos grandes especialistas no tema, considera mais autonomista propriamente do que separatista e republicana. Bem, mas isso é o que a gente vai tentar desenvolver ao longo dessa conversa. Em princípio, cada um de nós se autolimitou a 25 minutos. Joaquim Falcão é doutor em Educação pela Universidade de Genebra, e ele me pediu para ser sintético, então só vou dizer que ele é acadêmico da Academia Brasileira de Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do SEBRE, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E já passo, então, a palavra para Joaquim Falcão. 5 minutos. Pelo ritual, eu tenho que também dizer que Arno Velling é professor titular e emérito da Unirio, é visitante das universidades de Lisboa, presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico, e escreveu muito sobre esse período. Enfim, Arno Velling não se apresenta, se reverencia, né? Então, está reverenciado. Eu quero dizer para os senhores que talvez alguns tenham uma certa decepção. Não haverá uma briga, nem sangue, nem Frei Caneca e Dom Pedro I. Não. Sabe por quê? Porque eu pensei o seguinte: eu vou perder. Eu vou perder. Diante do Arno, eu vou perder. Eu estou com medo.
Medo é psicologicamente, é um trauma que você não quer enfrentar. Eu não quero enfrentar o trauma de perder para o Arno. Né? Medo. Primeiro conceito que eu trago aqui a vocês. Freud diz que medo é a expectativa de trauma e a repetição desses traumas. Uma estratégia diante do medo é fugir, escapar. Então eu vou tentar fugir do ar, escapar do ar. Mas Frei Caneca não teve medo da Constituição de D. Pedro. Ele enfrentou a Constituição de D. Pedro. Eu vou fazer a mesma coisa? Eu, pernambucano, enfrento ou não enfrento? Não sei. No final é que eu decido. Tem algo que faz a necessidade de comparar D. Pedro com Frei Caneca. A Constituição proposta por D. Pedro e o projeto de constitucional proposto pelo Frei Caneca. Se não juntar os dois, você não tem a história. A história precisa ter a comparação entre os dois. O que estamos comemorando hoje? Só 1824 de D. Pedro? Ou o processo pelo qual o Brasil iniciou o seu constitucionalismo? Se é o processo, não é? Então é preciso ter comparações intra-históricas para eu poder ter um Brasil mais abrangente, porque senão só tem o Brasil de D. Pedro. Então, o que eu procuro é um Brasil mais abrangente ao comparar as duas. Não é cancelar Frei Caneca. Tanto que essa jornada que eu tenho feito com você, com Arno, isso aqui é um pouco, eu e Arno, de tanto a gente debater ou discutir, etc. Está um pouco Chitãozinho e Chororó, porque a gente fica os dois. Mas Frei Caneca está ausente das comemorações, mas não está ausente da história. E a história eu necessito comparar entre eles. O Evaldo, no seu livro básico, né, a invenção da independência, né, a outra invenção da independência, ele diz que essa história é uma história carioca. História de quem ganhou. Foucault já diz que a história dos que poderiam ter ganho também faz parte da história, para ter uma compreensão mais abrangente, porque ambos divergiam, mas convergiram em algo importante, que é o início do constitucionalismo no Brasil. Eu posso ter divergências de projetos, de sugestões, mas ambos convergiam no início do constitucionalismo no Brasil. Que constitucionalismo é esse? Eu não sou de comparar textos, nem literalidades, nem formalismo.
A maioria dos meus colegas de faculdade de direito são assim. Eu professo e tento praticar o que eu chamo de um constitucionalismo de realidades. Ou seja, eu tenho que saber não somente o texto que ficou, mas também o processo de elaboração desse texto, mas também as consequências desse texto. Então, a minha estratégia de método não é comparar a Constituição de Dom Pedro com a Constituição de Frei Caneca. É de comparar as estratégias presentes no constitucionalismo de 1817, 1824, 25. O Arno aponta com razão de que você fala de mais de 10 projetos de constituições que existiam naquela época. Conhecer esses projetos e como é que eles se relacionavam é que é o meu foco. Meu foco não é a relação que estabelece a convergência, daí em diante vai a divergência. A divergência, os senhores sabem quais são, não é? Porque se eu fizer somente a Constituição de Dom Pedro, não é? É a Constituição que ganhou e que ficou e com um revólver na cintura. É uma Constituição com revólver na cintura. Por quê? Porque é quem tem os exércitos, é quem tem as prisões, é quem tem as penas. Então, isso é parte da nossa história. Eu quero um todo, né? Esse desejo de Dom Pedro é um segundo conceito. Desejo. Eu falei antes de medo. Eu tinha medo de perder para o ar. O Frei Caneca tinha medo da Constituição de Dom Pedro I. E a Constituição de Dom Pedro I era o quê? Era o desejo de Dom Pedro I. Dom Pedro I diz: eu quero uma Constituição que seja digna de mim. É isso, hein? Na abertura, né? Depois, o que ele faz mesmo? Não, eu quero saber o que ele faz. Ele dissolve a Constituinte. Ele diz: essa não é digna de mim, não quero essa, não. Aí dissolve a Constituinte. Quanto mais... Aí tem a noite da agonia, porque ele dissolve por um decreto, porque ele tinha... O inglês tem uma expressão que vai nos ajudar muito sobre implementar o direito, sobre implementar a Constituição, sobre implementar uma norma. Em inglês, se o Zé Roberto Castro Neves me permite, que acabou de chegar aqui, é o enforcement. Enforçamento. Enforcement. Então, quem tem a força tem o poder de convocar e de desconvocar, se ele não gostou. Só que quanto mais a Constituição... O que o Dom Pedro diz? Eu não desejo essa Constituição. E o que Frei Caneca diz? Eu tenho medo dessa Constituição. Então, isso é diferente. Porque
De modo que o que eu falo de que eu pratico um constitucionalismo de realidades, em homenagem a Fernanda Montenegro, o que eu quero e que me interessa é a carnificação da Constituição, ou do processo, ou do constitucionalismo. Como é que se carnificou no Brasil? Um Brasil tão plural, tão diverso, tão imenso. Entre a convocação, a independência do Brasil e a outorga da Constituição por D. Pedro I, né, aconteceram diversos fatos. A Assembleia Constituinte, a proposta da Assembleia, estava discutindo hoje com Jorge Caldeira aqui conosco, nos honrando, a Constituição, se ela não for carnificada, ela não entra na vida, ela é textos. Então, esse processo, quando D. Pedro dissolve a Constituinte porque o projeto não era digno dele, e ocorre, então, a Noite da Agonia, onde os Andradas são exilados, alguns presos, enfim, os constituintes que D. Pedro convocou. Posso fazer um parêntese? O medo, a Constituição, provoca medo, se ela não tem limite. Não é um pouco o que a gente está sentindo com o Supremo hoje? Quem não tem medo do Supremo hoje? Você tem, Merval? Não. Merval é o único daqui que não tem medo do Supremo. Nós todos, os demais, temos medos do Supremo. A Constituição entre o Antônio Carlos, mais do que talvez Zé Bonifácio, é um dos autores, e o Arno vai nos falar muito sobre esse processo. Eles fazem o que ficou chamado na historiografia de a Constituição da Macaxeira. Não é, Lili? É macaxeira? Não. É mandioca. Mas, como eu sou pernambucano, eu fiz a tradução. Em vez de mandioca, macaxeira. Né? Então, esses períodos de 2, 3 anos são decisivos para o Brasil. Acho que talvez não tenha tido período mais decisivo para nós do que esse período que vai de 1822 até a outorga da Constituição. E tem algo que eu estou para fazer mais uma pesquisa, é que ele é intensamente debatido na mídia de então. Ele é intensamente. E Frei Caneca usa a mídia, usa o púlpito e a mídia. Frei Caneca era um jornalista compulsivo, a Tifes pernambucana, e os Andradas tinha Tamoio, né? E tinham outros. Então, um ponto aí para a gente ver é o papel da mídia. Estava começando a ser decisivo no país. Né? E o púlpito e o Tifes e a tribuna
da Assembleia de Dom Pedro e Tamoio e outras revistas. Essa era a pregação daquele momento. Agora, eu disse que eles, até jornais como Times, Chronicle, o português da Inglaterra, participavam desses debates, né? Então, o que eu estou procurando, na verdade, é que como as divergências convergentes, as convergências divergentes entre Frei Caneca e Dom Pedro, não é, continuaram até hoje. Porque aí eu chego em 2024. Quer dizer, então eu tenho que ver o constitucionalismo não como texto, mas como processo. Né? E isso que eu queria dizer a vocês que fiquem tranquilos, que eu não vou fazer uma historiografia de 1824 até 2024, porque o Merval não deixaria, e o Zé Luiz Alqueires, que é meu querido amigo e que nos honra aqui, iria embora no meio. E aí era... Mas o seguinte, o que eles convergiam e divergiam? Primeiro, a própria forma de Estado, não é? Dom Pedro é um Estado unitário, Frei Caneca uma federação, ou uma confederação do Norte e Nordeste. Dom Pedro ganhou. Jorge hoje eu estava muito crítico com Dom Pedro, mas Jorge hoje me alertou de que o seguinte, olha, a Constituição ganhou imensamente. Nós não teríamos 5 minutos e dançou. Bom, enfim. O que a gente discute? O território, que hoje é outra questão. Qual é o território nosso? Não mais físico, mas, inclusive, Elon Musk que diga qual é a nossa competência jurisdicional. Quem representava a soberania, que é uma questão atuante aqui nosso até hoje. Dissolver quem, nos 3 poderes, que Dom Pedro quer 4, não é? Inclui o poder moderador. Dom Pedro teria o poder de dissolver a Câmara, prorrogar as suas sessões, adiá-las, suspender os magistrados, nomear os senadores e tanto mais, e criar impostos. E quanto mais isso era o desejo dele, mais alimentava o medo do Brasil, que o Frei Caneca tenta expressar isso. Constituição, então, é um medo e desejo ao mesmo tempo. A administração do Brasil, Dom Pedro queria, além de um Estado unitário, um Estado centralizado. Sístole, diria o Golbery. Frei Caneca dizia sístole e diástole. Agora, não é essa a questão de hoje? É exatamente a mesma questão.
Então, a Constituição, a comparação da fusão, da ação das duas, não permite ver uma pauta do constitucionalismo brasileiro que chega até hoje. Eu estou dando aqui alguns exemplos, né? Brasília ou os municípios? Brasília ou os estados? Estados ou os municípios? Isso tudo é a pauta de um constitucionalismo que se dissolve no tempo e se renova no tempo. A questão fiscal. A questão fiscal, o nosso Evaldo chama a atenção que essa disputa não era uma disputa de literalidades ou de apenas política, era econômica também. Pernambuco, a riqueza maior que eles estavam fazendo não era mais cana-de-açúcar, só era algodão. Então, Pernambuco blooming economicamente. E o Rio era despesa, Pernambuco era receita. E eles tinham medo de que o Rio se apropriasse dessa receita. Mas a legitimidade. As províncias, muitas delas não vieram ao entronamento de D. Pedro. Não é a questão hoje da representatividade da democracia. Nós somos representados, a maioria do brasileiro é representado. Escravidão. Frei Caneca era absolutamente contrário. D. Pedro sutilmente dizia que no país existia libertos e não sei o que. Ora, se existia libertos, é porque existia não libertos. Então, o D. Pedro faz isso, né? Enfim, dependência de Portugal. Como você ser independente se você tem uma hierarquia monárquica dos Braganças? Como haver escolha por eleição se é a monarquia que tem o poder moderador, que é o maior dos três, não é eleito? Bom, acabar aqui a minha fala, eu queria dizer a vocês que 2 ou 3 coisas principais. E aí eu estou mais a nível conceitual, porque o que eu quero é trazer 1824 para 2024. Então, assim, o Frei Caneca dizia que a Constituição, e aí é a melhor das definições, não é aquele documento digno de mim mesmo, como diria D. Pedro. Mas Frei Caneca diz que a Constituição é a ata do pacto social. 3 palavras. Ata, porque é um documento escrito. Pacto, porque é um acordo entre todos aqueles que participam. Então, por um Brasil maior. E social, porque não caiu do céu e nem veio como no Irã diz que veio de Deus, etc. É social. Esse conceito, se a gente aprofundar, estou acabando, se a gente aprofundar essa relação dos dois, do texto de D. Pedro com o de Frei Caneca, como desejo e medo,
Eu acrescento como convergência, como divergência na convergência, porque tem uma pauta comum. E essa pauta se propaga até hoje. Eu faria um acréscimo para isso, que é o seguinte: Constituição é a ata da arena onde ocorreu o Pacto Social. Porque se a gente não entender a arena de como as constituições são feitas e as divergências, e aí a gente tem sangue, que eu estou poupando os senhores hoje. Não por vontade, mas por medo. E segundo, a Constituição, não existe Constituição. Existe uma continuidade que se muda a cada momento. E se muda não pelos textos, mas se muda por mecanismos de mudanças inerentes a ela. Emendas, a interpretação da Constituição. A arena hoje não são as emendas, são as interpretações da Constituição. Então, essa é a riqueza que a comparação dos dois oferece intelectualmente para a gente. O resultado, os senhores sabem. Qual foi mesmo lá? Mas o que a história mostrou? Ele foi coroado e eu fui assassinado. Obrigado, Joaquim. Bom, eu imediatamente vou começar aproveitando um gancho que o Joaquim deu. Eu sabia. Ele começou com medo. Então, eu queria lembrar que os medos que aparecem por trás, e na expressão também, desses homens que fizeram a Constituição de 1824, como tinha acontecido antes na Assembleia de 23, Constituinte de 23, alguns dos medos, por exemplo, foram a recolonização, que era um discurso recorrente, todos eram discursos recorrentes. O medo à guerra civil, o medo da revolta dos escravizados, como ocorreu no Haiti, e o medo à crise econômica, que era uma realidade permanente, a inflação comeu as poucas reservas do Brasil ao longo do primeiro reinado. Bom, então, dado esse quadro de fundo, que ocorre tanto no Rio de Janeiro quanto em Pernambuco, enfim, no país todo. Desculpe, você sabe que eu sou muito inquieto, né? Então, aí esse ponto do Arno é fundamental, porque eu, pelo papel que eu tinha que ter aqui hoje, eu dividi o desejo, como Dom Pedro. Estou descontando o meu tempo, mas tudo bem. E o medo, não. Aí você resolve com a audiência. E o medo de Frei Caneca. Mas isso não é verdade. O que é verdade é o que ele está dizendo. Dom Pedro tinha medo e desejo. Frei Caneca tinha medo e desejo. A Constituição é o resultado desses medos e desejos de ambos. Você está certo. Bom, mas então, à luz desses, ou com o quadro de fundo desses medos, como o Joaquim está dizendo, realmente há uma solução que aparece nessa virada do século XVIII para o século XIX, que é a solução constitucionalista. Parece que as constituições vão resolver todos os problemas que existem nos diferentes países. E agora eu estou me referindo não só ao Brasil, mas ao mundo euro-americano, quer dizer, da Europa
centro-ocidental até a América Espanhola, Estados Unidos. Bem, então, esse constitucionalismo, basicamente, no caso brasileiro, é para acabar duas coisas. Não é só para acabar com o sistema colonial, né, como normalmente se associa, mas também é para acabar, e eu diria, isso é mais importante, com o antigo regime. É para acabar com a sociedade estamental. É para acabar com aquela sociedade que estabelece uma diferença, uma desigualdade jurídica entre as pessoas, entre o clero, a nobreza e o povo, né? E que tem todas as outras características que nós estamos acostumados a associar uma sociedade corporativa, uma economia corporativa. Não é à toa que o mercantilismo é a grande expressão econômica dessa época. Bem, então, o constitucionalismo é uma solução pensada para combater tudo isso. Agora, combater em graus diferentes de radicalidade, né? Há gente que quer manter o status quo. Esses são os ultra-realistas, os ultraconservadores. Há gente que quer romper radicalmente com o status quo e criar uma nova sociedade. São os jacobinos no outro extremo. E há uma maioria, que na França, durante certa época, foi chamada Feuillants, que se chamava aqui no Brasil moderada, na Espanha se chamavam os defensores da monarquia temperada, e que propunham a aceitação dos princípios básicos do constitucionalismo, mas sem o radicalismo ou sem a radicalidade que os jacobinos propunham. Então, nós já conhecemos, imagino eu, né, as circunstâncias da outorga. O Joaquim já fez referência a isso, por amor ao nosso tempo, de todos nós. Eu não vou mencionar essa parte, quer dizer, houve uma Assembleia Constituinte, houve uma crise política que se estendeu durante todo o ano de 1823 até o fechamento da Constituinte em novembro e a outorga depois da Constituição no início de 1824. Bem, agora, então, o que eu quero propor hoje aqui é uma análise por simetrias e por diferenças. Quer dizer, a Constituição de 1824, nesse constitucionalismo aclimatado no Brasil, tem muitas simetrias com aquilo que foi produzido nesse mundo euro-americano ao qual eu fiz referência. E tem algumas singularidades que não chegam a ser propriamente jabuticabas tupiniquins, mas que têm algumas características próprias da nossa circunstância. Em primeiro lugar, lembrar que os dois padrões são a Revolução Americana e a Revolução Francesa, né? Particularmente a Revolução Americana me parece importante, embora se fale frequentemente muito mais do que na Revolução Francesa, porque a Revolução Americana trouxe para o concreto da vida política e jurídica uma coisa que estava na cabeça dos filósofos. Estava na cabeça de Locke no final do século XVII, de Montesquieu, de Rousseau, enfim. Trouxe para a formulação do direito positivo, especificamente, alguma coisa que vinha sendo afirmada no plano teórico e que poderia ter ficado simplesmente como mais uma doutrina, como tantas outras existiram na Antiguidade, ou na Idade Média, ou na própria Idade Moderna, até o início do século XVIII. Mas não, agora há uma corporificação dessas ideias, dessas novas concepções filosóficas, no caso do liberalismo, que é o que nós estamos falando, no tripé que Locke define como direito à vida, segurança, liberdade e propriedade, mas isso traduzido, né, numa série de relações sociais e jurídicas concretas. Isso é realmente alguma coisa, alguma novidade. Bem, um segundo ponto que eu queria chamar a atenção nessas simetrias é que o que se faz aqui no Brasil nesse contexto de substituição da sociedade do antigo regime por um novo modelo de sociedade,
estabelecer, a partir do iluminismo, ou da concepção iluminista, uma sociedade pensada, como diria Spinoza, more geométrico. Quer dizer, você é capaz de estabelecer relações sociais e relações políticas com a mesma objetividade que aparentemente havia dado tão certo na análise física do universo. Aliás, o Alqueres tem um bom livro em que ele discute também esse aspecto. Bem, essa é a novidade. A Constituição tem uma expectativa de traduzir more geométrico essas relações sociais a partir daquilo que o Joaquim lembrou, do pacto social. Né? O que é que havia antes? Antes havia uma concepção de uma sociedade organizada por Deus. Quer dizer, Deus organizou uma sociedade, por isso existe um direito natural, por isso existe uma razão natural, e a sociedade é alguma coisa organicamente estruturada, não intelectualmente construída. Bem, então, por isso, inclusive, a ideia da lei é uma ideia muito radical nesse mundo novo. No mundo antigo, a lei não podia inventar grande coisa, o rei não podia fazer muita coisa, porque havia uma lei natural a ser preservada, porque a sociedade era alguma coisa natural. Agora não. Agora a sociedade é fruto de um pacto entre homens livres, que vai redefinir as relações sociais. Eles podem pactuar tudo. Então, essa é uma concepção de 180 graus de virada. Não é algo trivial. E em cima desse modelo, enfim, de pensamento, que você vai definir os dois pilares das constituições, e, inclusive, da Constituição de 1824, da Lei Orgânica de 1817 de Pernambuco e do plano da legislação proposta por Frei Caneca, que quais são os pilares? Os direitos do homem de um lado e a organização do Estado de outro. Esses direitos não se chamam direitos humanos propriamente, mas se chamam os direitos do homem, que é basicamente o desdobramento daquele tripé que Locke havia proposto no final do século XVII. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Acrescido de uma outra ideia, por causa dessa concepção de lei, da qual eu falei, de que todos eram iguais perante a lei. Bem, dito isso, então, esses dois pilares, quer dizer, uma vez definidos os direitos do homem, ou pelo menos enunciados, né, você precisa gerar uma série de garantias que devem estar nas Constituições, como estavam no artigo 179 da Constituição de 1824, listando, elencando. Ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo, exceto em função da lei. Enfim, se proíbe a tortura, uma série de recomendações, mas que são garantias constitucionais. Bem, e depois tem legislação infraconstitucional para elaborar isso. Né? Agora, por outro lado, também se precisa reorganizar o Estado. Não é possível mais você ter aquele Estado em que há apenas um enfeixamento de poder nas mãos de um monarca e que tem a função de governo, a função de ditar leis, embora leis dentro de uma limitação do direito natural, por isso que hoje em dia não se considera a monarquia absoluta tão absolutista assim, como se considerava, como o discurso liberal, inclusive, considerou, e a função de julgar. Aliás, o preâmbulo das ordenações filipinas dizem que a função primordial do rei é julgar. É a missão mais alta, mais nobre, que o faz êmulo de quem? De Deus, porque o cristianismo é uma religião profundamente jurídica. Não sei se o Joaquim concorda comigo nesse corte. Bem, então, você constrói um novo Estado em função disso. Um novo Estado concebido de maneira tripartite. Você pode achar que ou são três poderes, ou é um poder só do Estado, que tem três funções, a executiva, a legislativa
e a judiciária, mas o fato é que vale aquela máxima que nós encontramos no espírito das leis de que o poder deve controlar o poder. Então, é a lógica do sistema de pesos e contrapesos que vai depois se espraiar por todo o constitucionalismo. Bem, então, aí, que tipo de poder cabe a cada uma dessas funções do Estado? Bem, ao Executivo, o que é que eles procuraram resolver no momento em que foi elaborada a Constituição de 1824 pelos 10 membros do Conselho de Estado e mais alguns agregados, como o Chalaça, o próprio Pedro I e assim por diante. Bem, no âmbito do Executivo, um dos problemas que precisava ser resolvido era o problema da responsabilidade ministerial. Era alguma coisa muito complicada, porque, e isso não só no Brasil, mas nesse contexto constitucionalista, porque você precisava atribuir ao chefe de Estado algum tipo de poder. Mas como você dissocia a figura do chefe de Estado da figura do gabinete, dos ministros? Ainda não havia empiricamente na Inglaterra um embrião de parlamentarismo, mas ainda não havia uma teoria parlamentarista para orientar esse processo. Então, isso é um nó que o Conselho de Estado procurou resolver na Constituição de 24. E o outro problema que aparece é a construção de um Estado administrativo. Não é à toa que o direito administrativo nasce nessa época, 1820, 1830, nesse mundo euro-ocidental. Por quê? Porque antes você tem os direitos regálicos. Está lá listado nas ordenações o que o rei tem, o que o rei pode fazer. Agora não, agora é um ente impessoal. É o Estado. Então, você precisa criar e é um Estado cujos elementos se atritam, você precisa definir um contencioso administrativo. Aí, o que é uma nova... Aí, na verdade, nasce o direito público, né? Nessa situação do que nós chamamos hoje de direito público. Porque antes, no antigo regime, tudo era direito. Não havia especificamente um direito público e um direito privado. No âmbito do legislativo, fazer leis. Bom, na época do absolutismo era muito fácil, né? Agora, desde que ele não ferisse a lei natural, repito. Mas agora, 2 problemas, pelo menos, apareceram. Um é como fazer a colaboração entre o Executivo e o Legislativo para se chegar ao resultado da lei, já que a lei agora não era apenas uma lei tutelada por Deus através do direito natural, mas era expressão da vontade soberana do povo por causa do pacto originário, do pacto social. Bem, então, surge a ideia do veto, que entra na nossa Constituição de 1824 e que poucos anos antes foi um dos fatores, talvez o principal fator que custou o pescoço a Luís XVI. O choque com a convenção a propósito do veto. E o outro aspecto, que é o bicameralismo, né? Algumas vezes se encaminhou para uma solução unicameral, mas a tendência, porque agora nós estamos falando de uma época que já tinha vivido 30 anos depois da Revolução Francesa, a experiência napoleônica, enfim, guerras civis, formou-se um certo consenso a favor de um modelo bicameral como existia nos Estados Unidos e como existia na Inglaterra. Isto é, uma Câmara que poderia ser mais revolucionária ou mais, como dizia um político francês, dominada pela imaginação, e um Senado mais conservador, ou como dizia esse mesmo político, dominado pela razão, né? Mas esses 2 planos são uma absoluta novidade em relação também ao que existia no momento anterior. E o Judiciário? Bom, o Judiciário, primeiro, muita gente achava que não devia nem ser um poder, né? O próprio Robespierre achava que deveria ser uma seção do Legislativo. Mas o fato é que a Constituição de 1824 determina não só que ele é uma das funções do Estado, um poder, mas que ele é independente.
né? E agora, para a satisfação do Joaquim, eu vou dizer independente, mas só retoricamente, porque o judiciário no Império certamente não foi independente. Por quê? Porque as carreiras eram controladas pelo Ministério da Justiça, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça era nomeado pelo imperador, entre os ministros que compunham a corte, mas não era eleito, e a remoção dos juízes era também uma atribuição do imperador. Isso eu até comentei uma vez lá na casa de Rui Barbosa sobre isso. Isso é muito importante, porque não é brincadeira você, num país continental como o Brasil, no século XIX, na primeira metade do século XIX, você remover um juiz do Rio de Janeiro ou de São Paulo para a capitania de São José do Rio Negro, lá no atual Amazonas. Enfim, era um poder, sim, mas um poder bastante manietado. Então, mas até aí, estou controlando o meu tempo, até aí você tem o que eu estou chamando de simetrias com o constitucionalismo em geral. Mas eu queria chamar a atenção para duas peculiaridades que não são inteiramente, por isso que eu disse que não eram jabuticabas, mas que não são inteiramente originais do Brasil, mas que têm um tratamento específico no Brasil, que é o problema da representação e o problema do poder moderador. Como é que se justificava a representação no Brasil? Quem representava o povo, o que era um problema crucial do constitucionalismo? Quem representava o povo, vocês vão dizer, bom, são os eleitos. Isso é o que achava o Abade Sieyès, por exemplo, e uma boa parte dos políticos e constitucionalistas franceses e de outros países. Mas, e aqui no Brasil, por exemplo, na Assembleia Constituinte de 1823, o padre José Custódio Dias, que é o pandan mineiro do Frei Caneca, ele defende categoricamente na Assembleia Constituinte que é o povo mesmo, que são os deputados, são eles, mas Antônio Carlos, cujo irmão era irmãos, né, os dois, José Bonifácio e Martim Francisco, eram ministros, né, sai-se com uma solução muito engenhosa politicamente, e uma solução que tinha respaldo jurídico. Ele diz, não, no Brasil a representação é dividida entre o povo e o imperador. Mas por que o imperador? Porque Deus quer? Não, porque aí você recai no absolutismo. É dividida com o imperador, porque o imperador, ainda príncipe regente, foi aclamado pela Câmara e pela Ilustríssima Câmara do Rio de Janeiro, sede da corte, como defensor perpétuo do Brasil. Então, o príncipe regente recebe uma delegação da Câmara Municipal, que era o único poder, quer dizer, era a única representação que existia no antigo regime. Eram as câmaras municipais, porque as cortes se reuniam quando o rei queria, e a última vez que o rei quis foi no final do século XVII, ou em 1820, em que elas se constituíram revolucionariamente. Ora, o que é que vai acontecer, então? Essa ideia de representação vai continuar. Na aclamação de Dom Pedro, no dia 12 de outubro de 1822, para sacramentar a independência, ele foi aclamado pelo povo no Campo de Santana. É a tradição portuguesa da aclamação dos reis, que tinha lá origens remotas, visigodas, tal. Bom, isso é uma outra discussão. E depois, não satisfeitos com isso, os membros do Conselho de Estado, Marquês de Caravelas à frente, quando terminam a Constituição, o projeto, o que é que fazem? Solicitam a Dom Pedro que mande para as câmaras municipais do país para ouvir sugestões e, eventualmente, fazer modificações. Funcionou? Não muito, né? Recife e Olinda, corajosamente, recusaram a solução. Aqui no Rio de Janeiro se abriram 2 livros, um de sugestões, outro aceitando. O de sugestões ficou vazio, aceitando, houve mais de 2.000 assinaturas. A Câmara de Itu fez sugestões, o Feijó redigiu, né? Mas como é que Dom Pedro justifica quando ele
promulga ou outorga a Constituição. Ele faz a Constituição a pedido dos povos, representados pelas suas câmaras. Então, isso é uma ideia de representação que distorceu a concepção original da Revolução Francesa, que vinha da tradição do Abade Sieyès. E, aliás, diga-se de passagem, só um colchetezinho rápido. A Constituição brasileira, que teve como gêmea a Constituição portuguesa, porque foi outorgada pelo mesmo Dom Pedro, só que lá era Dom Pedro IV, em 1826, né, tem uma diferença no preâmbulo que o Christian Lynch e eu sempre sublinhamos, que é a seguinte: aqui Dom Pedro justifica, eu estou promulgando a Constituição, outorgando a Constituição a pedido das câmaras municipais, dos povos representados nas câmaras municipais. Em Portugal, ele diz, e o Afonso Arinos publicou, da edição do Arquivo Nacional, o original rascunhado pelo Chalaça e pelo Pedro I, em vez de eu atendo, os povos, não. Declaro, mando e ordeno. Ele baixa a Constituição de 1826. Né? Então, é uma nuance retórica, mas significativa. E o segundo ponto é a questão do poder moderador. Quer dizer, no fundo, foi uma solução encontrada para, numa época de lusco-fusco entre liberalismo e resquícios do absolutismo, né, e traços pessoais, psicológicos. O Joaquim chamou a atenção para aspectos psicológicos. Sim, Dom Pedro tem uma cabeça intelectualmente liberal e uma atitude psicologicamente autoritária, mas isso é uma opinião apenas pessoal. Mas eu acho que ele é muito ambíguo nessas duas soluções. Eu não acho que ele tenha sido hipócrita ao falar em duplicadamente liberal, mas ele era pessoalmente, afinal, ele era fruto de uma educação, se é que houve educação ali, mas bastante absolutista e de tradição autoritária. Mas o poder moderador é uma saída que tinha sido cogitada na Revolução Francesa, depois definida um pouco melhor pelo Benjamin Constant, comentada na Assembleia Constituinte de 1823 por vários deputados, alguns inclusive fizeram parte do Conselho de Estado, como os irmãos Carneiro de Campos, fazendo o quê? Definindo um segundo papel para o imperador, o de chefe do executivo, que depois, mais tarde, na evolução política do Brasil, vai dar lá em 1847, na criação da figura do primeiro-ministro, do presidente do Conselho, mas que nessa época se confundia com a figura do chefe do poder moderador. Né? E o que seria bem esse poder moderador? Era um pouco a dúvida se o checks and balances, se os pesos e contrapesos funcionariam tão geometricamente assim como se tinha pensado no século XVIII. Né? O próprio Montesquieu teve dúvida disso, porque hoje em dia a gente sabe que o Montesquieu não era tão claramente defensor pura e simplesmente de três poderes assim, isso é bem uma leitura posterior. Mas ele próprio fala, bem, em algum momento talvez seja preciso criar uma autoridade superior aos três poderes que os equilibre em momentos de crise. Bom, o fato concreto é que o poder moderador foi criado com esse perfil no Brasil, né? E aí o Joaquim chamou a atenção para algumas presentidades desses problemas constitucionais, e eu diria que uma dessas presentidades está exatamente no poder moderador. Né? Em alguns modelos institucionalmente existentes hoje, parlamentaristas, como a Alemanha e a Itália, o presidente da República tem um papel eminentemente moderador, sobretudo em épocas de crise muito sérias institucionais. Não é aquela figura meramente decorativa, de pura representação. Bem, em conclusão, eu fiz uma pequena correção monetária, como o Joaquim tinha feito. Em conclusão, eu queria dizer que numa sociedade escravocrata, numa sociedade latifundiária, são as duas críticas que José Bonifácio fez, estou só repetindo. O que se conseguiu foi o que era possível conseguir
pelo menos foi essa avaliação que o Marquês de Caravelas fez. Quer dizer, uma monarquia moderada. Por que moderada? Porque buscava ser equidistante do republicanismo associado com o jacobinismo e do bonapartismo, do modelo pura e simplesmente autoritário, ainda que não fosse antigo regime. E uma Constituição que foi flexível, razoavelmente flexível. Hoje, na classificação do Bryce, ela seria semirrígida, né? Mas que permitiu várias mudanças infraconstitucionais, o que evitaria essa pletora de emendas constitucionais para qualquer espirro que se tem hoje. Enfim, e uma Constituição de compromisso. E eu acho que essa conclusão não estaria errada se nós pensarmos no tempo que ela durou no Brasil, até 1889, e o tempo que ela durou em Portugal, até 1910, até a proclamação da República. Era isso, muito obrigado. E acho que podemos... Posso encerrar? Se vocês permitem, não forem embora, mais 5 minutos, eu proponho ao Arno que eu vou fazer só uma observação, você igualmente. O cerne de Arno, ele começou dizendo que o objetivo era acabar com a sociedade estamental diante. Acabou? Ou a gente ainda vive nela? A Constituição é irrealizável. Ela realiza e é irrealizável, é sem fim. Não é? A nobreza oligárquica, que foi quem aclamou Dom Pedro lá, não é? Hoje tem outro nome, tem nobreza financeira. Mas é a mesma. O direito à vida, são os 3, direito à vida, à propriedade e à liberdade. O direito à vida se transformou como fome e agora o direito à vida se chama insegurança alimentar, onde mais de 2/3, 1/3 do Brasil sofre de insegurança alimentar. Isso é do direito à vida ou seja, direito à propriedade, onde 67% dos brasileiros não têm um título legítimo para mostrar que aquilo é seu. Acabou o estamento? Não é isso que eu quero discutir, Arno. O que eu quero discutir é que o conceito de Constituição é a continuidade do realizável e do irrealizável. E do irrealizável. A Constituição é um processo sem fim. Por isso que eu havia começado a falar em panaceia também. Não é? Por quê? Porque eu acho que o constitucionalismo tem um traço, e eu vou ser muito breve, tem um traço utópico nele. O constitucionalismo as finalidades do constitucionalismo sempre estão no futuro, e nem sempre são realizáveis. Não é? É um pouco a cenoura no focinho do burro. Não é? Porque, afinal de contas, quando nós examinamos os grandes marcos do constitucionalismo, né, quais são? A Revolução Americana, a Revolução Francesa? Muito bem, a Revolução Americana fala em direito à felicidade. Né? Quer dizer, a Constituição ela não pode garantir a felicidade, nem coletivamente, nem individualmente. Né? E o direito, a Revolução Francesa fala na fraternidade. Né? Não é exatamente isso que a gente vê cotidianamente. Então, realmente, eu acho que uma das lições que a gente deve tirar dessa, e agora não só falando da experiência constitucional brasileira do Império, nem até hoje, mas do conjunto da experiência constitucionalista, é
que é um conjunto de intenções, é um manifesto de intenções que tem graus diferentes de atingimento, que frequentemente estão fora do enunciado retórico, diz muito mais a uma produção da riqueza mesmo, a distribuição da riqueza, enfim, e ao exercício da liberdade, que, na final, me parece um valor indispensável a ser garantido, né? Muito bem. Então, muito obrigado, a todos aí pela presença. Acho que eu não preciso avisar nada, não, né? É só na terça-feira que a gente avisa.